Ó, pessoal, qual é o outro caso? Qual é? Qual é o outro caso? Qual é? Me diga. O N é par. O N é par. Par. E o que, hein? E M ímpar. Tá faltando só isso. Exemplo. Exemplo. Integral da tangente ao quadrado vezes secante. Ó, o N é 2, par, o M é 1 ímpar. E aí? Escreve a tangente em termos da secante. Então isso aqui fica integral de quê? Tangente ao quadrado. Secante ao quadrado menos 1. Vezes quem? Vezes a secante. Ok? Então isso vira a integral de quê? Secante ao cubo menos secante. Vai tudo para a integral de potência de secante, onde o expoente é o quê? O expoente vai ser impar. Porque aqui, ó, dá um expoente par da secante. Vezes um expoente ímpar da secante, fica expoente ímpar da secante. Mas você já aprendeu, Enzo. Ou não. Né? Ou não. Então isso aqui fica integral de quê? Integral de quem? Integral da secante ao cubo, tá? Integral da secante ao cubo, menos a integral da secante. Agora, vamos lá, vocês já memorizaram. Diz, memoriza essas duas integrais. Vai facilitará sobremaneira a vida de vocês aqui no cálculo 2. Qual a integral da secante ao cubo? Metade de quem? Secante a tangente mais metade, o meio, do logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. Mais uma constante, mas vai ter outra constante daqui, soma de duas constantes vai dar uma constante. E a integral da secante? Qual é a integral da secante? É o quê? Então vai ficar menos logaritmo natural de quem? Do módulo da secante mais a tangente. Mais uma constante. Vamos ajeitar aqui. Quanto é que dá isso? Dá metade da secante vezes a tangente menos metade do logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente, mais uma constante. Tá aí. Isso é a integral de quem? Isso é a integral da tangente ao quadrado vezes a secante, ou seja, a derivada dessa função, quanto é a derivada dessa função? Quanto é? Tangente ao quadrado vezes a secante. Não esqueça do que você está calculando, viu? Você está calculando o conjunto das funções
cujas derivadas são todas iguais a quê? Ao quadrado da tangente vezes o quadrado da secante. Tá? Integral, por exemplo, olha outro exemplo aqui, ó. Integral daqui, dali. Integral da, vamos ver aqui, ó, tangente a quarta vezes secante ao cubo. Ó, o expoente da tangente é par e o expoente da secante é ímpar. Qual é a solução? Expressa. Não. Eu estou nesse caso. Não é nos casos anteriores. Os casos anteriores era o caso em que o N é ímpar ou o M é par. Aí funciona. Aqui não. Que é o caso contrário é isso, tá? Caso contrário a isso, expoente da tangente par, você escreve a tangente em termos da secante. Então isso aqui vai ficar o quê? Integral de quê, hein? Vamos lá. Secante ao quadrado menos 1 ao quadrado, me permita fazer direto, vezes secante ao cubo. Aí isso aqui fica o quê, hein? Fica integral de quem? Fica secante à quarta, fica tudo expoente par para secante. Dá tudo expoente par da secante. Dá tudo expoente par da secante? Não pode ter expoente. Vamos ver depois. Isso aqui dá, né? Isso aqui dá menos 2 vezes o quê? Secante ao quadrado. Né? É tudo expoente par da secante. Dá tudo expoente. Não, eu estou dizendo aqui, no quadrado. Dá tudo. Claro que dá, porque é secante ao quadrado, então vai dar tudo expoente par da secante, tá? Então, não precisa verificar, já está verificado. Mais 1. Aí, como é vezes o expoente ímpar, aqui dá, reitero, aqui dá tudo expoente par da secante, porque é secante ao quadrado, não é a secante, é secante ao quadrado. Então, vai dar tudo expoente par da secante. Então, isso aqui vai ficar o quê? Integral de quem? Da secante à sétima menos o dobro da secante à quinta, portanto vai dar a integral da secante à quinta, mais a integral da secante à terceira. Vocês entendem por que eu comecei com a integral de potência da secante ímpar? Então você vai cair nos casos. Então você vai ter que ter a integral da secante à sétima, você vai ter que a integral da secante à quinta e você vai ter a integral da secante à terceira. Não tem outro jeito, tá? E aí você sabe o que tem que fazer. Entendido? Entendido? Agora vamos voltar. Eu vou ficar intercalando técnica de integração. Deixa eu ver uma outra aplicação simples da integral definida. Quer dizer, quanto tempo? Então ainda dá. Vamos lá. Copinha aí. Antes do final da aula, como estudar, né? Não? Antes do final da aula, tem como estudar olhado numa questão? Tá, dá. No final da aula fica aqui, eu olho e dou a passagem.
Teu? A frequência. Hoje eu trouxe. Frequência. Ó. Tá? Pessoal, quando você tem E na prova vamos botar esses pontinhos. Claro que não. Isso é uma prerrogativa minha, tá? Eu já disse, rapaz, eu sou professor, então eu posso. Aura. Professor, eu já ensinei meu primo de 5 anos, então tecnicamente também já fui professor, né? Hã? Eu já ensinei meu primo de 5 anos, então tecnicamente já fui professor. Mas aqui você é o quê? Aluno. Ah, vamos lá. Bem, vocês, quando você tem N números reais, quem é a média desses N números reais? A média aritmética simples. Média aritmética simples desses números reais, quem é? É a soma deles dividido pela quantidade, tá? Então, isso é x1 mais x2 vai até o xn, divide por n. Isso é a média aritmética simples desses números. A média aritmética simples é um caso particular da média aritmética ponderada, onde você tem, né, n números reais, x1, x2, xn, todos esses números reais, e tem números P1, P2, Pn, todos positivos, tá? Aí, quem é a média aritmética ponderada desses números reais aqui com esses pesos? Hã? A média ponderada aqui, que eu vou usar a mesma coisa, quem é? Mesma notação, é que? É P1, x1, mais o quê? P2, x2, mais quem? Mais Pn, xn, dividido pela soma dos pesos. P1 mais P2 mais até o Pn. Eu podia chegar para vocês e dizer assim, ó pessoal, vocês vão fazer 3 provas, né? Eu já disse isso, vocês vão fazer 3 provas, mas a média vai ser o seguinte: a primeira tem peso 1, a segunda tem peso 2 e a terceira tem peso 3. Aí como é que eu estaria a média? Como é? Que seria? Pegava a nota da AP1, mais o quê? 2 vezes a nota da AP2, mais 3 vezes a nota da AP3, dividido por quanto? 1, mais 2, mais 3. Quer dizer, eu estou dando mais peso na última prova. Aí não tem jeito. Se eu mudar de ideia, se vocês se comportarem mal, eu mudo de ideia e eu boto peso 3 na última. Eu posso. Eu posso porque eu sou o... garoto. Mas não vou fazer isso, não. Vocês vão se comportar bem, eu não farei isso, não. Então, peso 3. Ó, isso aí é uma forma. Eu não faço isso. Eu faço a média aritmética simples. Todo mundo tem o mesmo peso, que equivale a dizer que todo mundo tem peso 1. Tá certo? Tá bom? Agora, observem uma coisa, ó. Vamos calcular. Cala a boca. Vamos calcular a média de uma função no intervalo fechado. Bem, um intervalo fechado tem infinitos valores, não tem nesse intervalo?
Não tem uma quantidade, tem? Os valores da função estão infinitos. F de x com x variando no intervalo fechado, se a função é contínua nesse intervalo, como é que eu vou somar uma quantidade? Como é que eu vou somar todos os valores f de x para ter a média da função no intervalo? Dá. No seguinte sentido, ó. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Observe o seguinte: sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função contínua em AB, ó. E F uma função contínua em AB. Aí, situação é essa. Está aqui o intervalo da reta, certo? Está aqui o A, está aqui o B. Aí você tem aqui o F de A, aqui tem o F de B, e você tem daqui para cá uma função que é contínua, podendo ser negativa. Eu vou desenhar a função positiva, mas ela pode ser negativa, tá? Ela sendo contínua, ela é integrável a rima, não é? Quem é a integral de rima? Por definição, é o limite das somas de rima. Isso já está bem definido. A integral definida da função f, integral definida da função f no intervalo fechado AB é o limite das somas, da soma de rima dessa função, que é obtida tendo uma partição com coeficientes. Agora veja o seguinte, ó. Dado uma partição, olha aqui, ó. Observe o seguinte, ó. Dada uma partição, P igual a x0, x1, xn do intervalo fechado AB. Do intervalo fechado AB. Silêncio. Dada uma partição x0 igual a x1, xn do intervalo fechado AB com coeficientes C1, C2, Cn, tem-se o seguinte: quem é a soma parcial, ó, você tem um intervalo, silêncio pessoal, silêncio, ó, você tem a partição, o A é quem? O A é o x0, aí você tem o C1, aí você tem aqui o C1 não, x1, x2, aí você tem aqui o x3, assim sucessivamente até o B, que é quem? Que é o xn, passando pelo xn menos 1. E os coeficientes, se são coeficientes da partição, é porque esses valores estão aqui no meio, ó. Está aqui o C1, está aqui o C2, está aqui o C3, até o último que é o Cn. Esse tens, por que você botou esse tens? Esse tens pelo seguinte: eu vou pegar a soma parcial da função f, a soma parcial da função f, que é isso aqui. Isso aqui é a soma parcial da função f sobre a partição. E vou dividir essa soma parcial por b menos a, que é o comprimento do intervalo. Olha aqui. Quem é a soma parcial? Quem é? É o f de C1 vezes quem? Vezes o delta x1, não é?
mais o f de C2 vezes o delta x2, mais quem? Até o f de Cn vezes o delta xn. E sabe quem é B menos A? B menos A é o comprimento do intervalo, que portanto é o delta x1 mais o delta x2, mais quem? Mais o delta xn. E me diga uma coisa, o que é que eu tenho aqui? Uma média aritmética dos valores f de C1, f de C2, f de Cn, com pesos, quem são os pesos? Delta x1, delta x2, delta xn. Então, isso aqui, que é a soma, que é a soma de rima dividido pelo comprimento, é uma média aritmética ponderada dos valores f de C1. Quem é o f de C1? O f de C1 é essa altura. Ó. Isso aqui é o f de C1, isso aqui é o f de C2, isso aqui é o f de C3, isso aqui é o f de Cn. Então isso aqui é uma média ponderada dos valores f de C1, f de C2, f de Cn, com coeficientes o quê? Delta x1, delta x2, delta xn. E para calcular a integral, daí você tem a seguinte conclusão. Então, quem é a integral de A até B, a integral definida da função f, tá? Dividido por B menos A. Olha, a integral é o quê? É o limite, isso que está aqui em cima, é o limite, com norma de P tendendo a zero, da soma de rima da função relativa à partição com esses coeficientes, dividido por B menos A. Mas isso aqui, portanto, uma constante, ela entra e sai do limite, né? Livremente. E B menos A é constante. Então, isso aqui é o limite, tá? É o limite de quem? Com a norma de P tendendo a zero, tá? É o limite com a norma de P tendendo a zero, da soma de rima sobre P da função f, dividido por B menos A. Ou seja, isso aqui é o limite com a norma de P tendendo a zero disso aqui, ó. F de C1 delta x1 mais F de C2 delta x2 mais que F de Cn delta xn sobre quem? Delta x1 mais delta x2 mais delta xn. E eu posso até extrapolar e dizer o seguinte: esse quociente aqui, quer dizer, a integral definida dividido por B menos A, é o limite de todas as médias ponderadas possíveis de valores da função nesse intervalo. É o limite das médias ponderadas dos valores da função nesse intervalo. Porque imagine, faz a norma de P tendendo a zero. Você está usando muito mais cada vez, quanto mais fina for a partição, mais valores você tem, e você está calculando uma média ponderada dos valores da função com mais valores, aumentando, quer dizer, diminuindo a norma da partição. Você está fazendo o quê? Calculando uma média ponderada com mais valores.
e pego o limite disso. Quem é o limite disso? Quem é o limite disso aqui? Quem é? É esse quociente. Daí você diz, daí a seguinte definição. Você diz que esse quociente é a média da função no intervalo. Entendeu? Por quê? Porque é o limite da média ponderada da função no intervalo. Professor, Tá? Então, deixa eu só completar. Daí a seguinte definição. Qual é a definição? Quanto tempo aí, garoto? passou dos 25 já. Pronto, encerra com